Uma boa tarde, amáveis amigos e irmãos. Aqui presentes na cidade de Reforma, isto é, Chiapas, República Mexicana. Para mim, é uma grande bênção estar com vocês para compartilhar alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa, correspondente a este último dia. Agora, vamos ler no Apocalipse capítulo 10, versículo do 1 em diante, onde nos diz a Palavra de Deus da seguinte forma: E vi descer do céu outro anjo forte, envolvido por uma nuvem, com o arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Em suas mãos tinha um livrinho aberto, e colocou o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge. E quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões emitiram suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escreva. E o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e a terra, e as coisas que nela estão, e a terra e as coisas que nela estão, e o mar e as coisas que nele estão, que o tempo não seria mais, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele o anunciou a seus servos, os profetas. A voz que ouvi do céu outra vez falou comigo e disse-me: vá e tome o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. E ele me disse: toma, coma-o. Ele te será amargo no ventre, mas em tua boca será doce como o mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E ele era doce em minha boca como mel, mas quando o comi, amargou o meu ventre. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossa alma com a sua palavra e nos permita compreendê-la. O nosso tema para esta ocasião é o 7º selo e os 7 trovões. O 7º selo e os 7 trovões. Podem se sentarem, queiram ter a gentileza. Esse é o anjo forte. Esse anjo forte que desce do céu é o que clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes. Se nós prestarmos bem atenção nesta passagem, poderemos ver que os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, são a voz deste anjo forte que desce do céu, clamando como quando um leão ruge. E, deste modo, os 7 trovões são a voz de Cristo, o anjo forte, clamando como quando um leão ruge, ou seja, falando ao seu povo, falando aos seres humanos como o leão da tribo de Judá, como o rei de reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Nós podemos ver que seus pés estão sobre o mar, o pé direito, e sobre a terra, o pé esquerdo. E isto nos fala destes pés de bronze que representam o juízo divino. E os profetas de Deus são o juízo divino. Portanto, os pés de bronze
reluzente, ardentes. Podemos ver que são os ministérios de Moisés e de Elias, os ministérios dos anjos, do Filho do Homem. Pois Cristo disse em São Mateus, no capítulo 16, versículo do 27 em diante: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então ele retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. E em São Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante, podemos ver a Cristo levando a Pedro, Tiago e João a um alto monte, e lá se transfigurou diante deles, e apareceram Moisés a um lado e Elias ao outro lado de Jesus. Cristo lá, com seu rosto como o sol, está representando a vinda do Filho do Homem para o último dia com seus anjos. Os seus anjos lá são Moisés e Elias. Seus anjos são os ministérios proféticos de Moisés e Elias, que estarão manifestados no último dia. E o rosto do Senhor como o sol é Cristo, vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, porque Cristo é o sol de justiça e Ele é a luz do mundo. O sol representa a Cristo como Rei, vindo no último dia, no cumprimento da sua segunda vinda. Porque aos que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. É a segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a vinda de Cristo em Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 ao 21, vindo sobre um cavalo branco como a neve, o qual é nada mais do que Cristo em sua segunda vinda. E o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, nos falou desta passagem, na página 256 do Livro dos Selos. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus, encarnada em um homem. Se encontrarmos esse homem, encontraremos nele a palavra encarnada. Encontraremos ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, que é o anjo que era diferente aos demais, o qual apareceu nesta nuvem, formada por anjos, que foi manifestada no dia 28 de fevereiro de 1963, sobre os céus do Arizona. Aí está cada anjo mensageiro de cada era da igreja gentia, e também há um anjo diferente aos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual libertou ao povo hebreu, o qual apareceu a Moisés e disse a ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E logo esse mesmo anjo do pacto estava na profecia de Malaquias capítulo 3, prometido para vir à terra como o cumprimento da vinda do Messias, para o qual ele enviaria seu precursor diante dele, preparando-lhe o caminho, o qual foi João Batista. Logo então veio o Senhor, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. E como ele veio? Veio em carne humana naquele véu de carne chamado de Jesus de Nazaré. Foi o Verbo, a palavra encarnada em um homem. O Verbo que era Deus, o Verbo que era com Deus e era Deus, e se fez carne, e habitou entre os seres humanos, conforme a São João, capítulo 1, versículo do 1 ao 8, ao 18. E para o último dia temos a promessa de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, em diante que o Verbo voltará para a terra, que o Verbo, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, virá novamente para a terra encarnado em um homem, deste tempo final. Este homem tem que ser um profeta, portanto, tem que ser o profeta da dispensação do reino, que é a última dispensação que resta, e tem que ser o profeta mensageiro da era da pedra angular, que é a era eterna da igreja de Jesus Cristo, que é a única que resta para a igreja de Jesus Cristo.
E tem que ser no território que resta para a manifestação de Deus, para a manifestação do Filho do Homem, como relâmpago resplandecendo no Ocidente. Disse Cristo, é como o relâmpago que sai do Oriente, a terra de Israel, onde foi a primeira vinda de Cristo. E se manifesta, ou seja, resplandece onde? No Ocidente, que é o continente americano, que consta da América do Norte, América Central e América do Sul e o Caribe. Já na América do Norte se manifestou Cristo através do precursor da sua segunda vinda, o reverendo William Branham, aonde manifestou o ministério de Elias por quarta ocasião. E agora somente resta a América Latina e o Caribe para a manifestação do Filho do Homem, como o relâmpago resplandecendo, que é o mesmo do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, o anjo do pacto, o anjo de Jeová vindo em carne humana. Onde? No Ocidente. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Onde? No Ocidente, porque do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 166 do livro de Citas. Ele disse, percorreremos este caminho outra vez. Elias percorrerá o caminho ministerial por quinta ocasião. E o percorrerá acompanhado do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, do anjo do pacto, que é a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem. E nesse mesmo homem estará o ministério de Elias por quinta ocasião, e estará o ministério de Moisés por segunda ocasião, e o ministério de Jesus por segunda ocasião. Esse é o mistério do sétimo selo. E o mistério dos trovões é a voz de Cristo, vindo, o Verbo vindo, a palavra vindo encarnada em um homem, e falando através desse homem. A mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e nos revelando todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. Isto é a voz dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. É a voz de Cristo em sua vinda, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro, revelando-nos o mistério da sua vinda, em carne humana, revelando-nos o mistério deste anjo, que é diferente aos demais anjos das 7 eras da igreja gentia. Esse anjo vindo no último dia, o qual é Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová vindo no último dia em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo, e falando através do seu anjo mensageiro, esse mistério da sua vinda, e assim nos revelando todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. Agora, temos visto o que é o sétimo selo. É a vinda deste anjo, o qual era diferente aos demais, vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro. E os 7 trovões é a voz deste anjo mensageiro, deste anjo forte, deste anjo que é diferente dos demais, vindo em carne humana e falando, através de carne humana, todas estas coisas que em breve devem acontecer. E revelando-nos assim a sua vinda neste último dia, a sua igreja, na era da pedra angular e na dispensação do reino, entre os latino-americanos e caribenhos. Temos visto o mistério do sétimo selo e dos 7 trovões. E agora, ao obtermos a revelação do conhecimento do mistério do sétimo selo e do que os trovões falaram, que é a revelação do mistério do sétimo selo, a revelação da sua vinda, assim nós obtemos a revelação, a fé, para sermos transformados e raptados neste tempo final. Assim como quando obtivemos a revelação da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário, nós obtivemos a fé, a revelação, para obtermos salvação, para obtermos o quê? A nossa redenção, a nossa salvação, crendo em Cristo em sua primeira vinda velado, em carne humana.
na pessoa de Jesus, onde estava esse anjo do pacto. O anjo de Jeová, o anjo que era diferente aos demais, estava em Jesus, naquele véu de carne chamado Jesus. Estava feito carne, manifestado em carne humana, e estava falando através de carne humana, por meio do véu de carne chamado Jesus, e através desse véu de carne realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. Porque ele se proveu um corpo para sacrifício, para a redenção de todos os filhos e filhas de Deus. Agora, ao conhecer o mistério da sua vinda, da sua primeira vinda em carne humana, e a obra que realizou através daquele véu de carne, na cruz do Calvário, o que temos obtido? A revelação, a fé para obtermos a salvação, para obtermos o perdão dos nossos pecados, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e recebermos o Espírito de Cristo. O Espírito Santo, receber assim o corpo teofânico da sexta dimensão. E agora, obtendo a revelação do sétimo selo, que é obter a revelação da segunda vinda de Cristo, nós obtemos a revelação, a fé, para sermos transformados e sermos raptados neste último dia e sermos levados para a ceia das bodas do Cordeiro. Porque obtemos a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, pois ele vem para reclamar tudo o que ele redimiu com seu precioso sangue. Ele vem para reclamar sua noiva, sua igreja, a qual ele redimiu com seu sangue precioso, e dos quais muitos já morreram fisicamente. Seus corpos morreram através das diversas eras da igreja gentia e daquele tempo dos apóstolos lá entre o povo hebreu. E ainda, dos membros da era da pedra angular, alguns também partiram. Seus corpos físicos partiram, terminaram sua temporada aqui. E eles, em espírito, em corpos teofânicos, passaram a viver no paraíso, que é a sexta dimensão, e estão lá aguardando, com os das eras passadas, o momento da ressurreição, para se levantarem em corpos eternos e glorificados. Porém, aqui na Terra fica a maioria dos membros do corpo místico de Cristo, da era da pedra angular, da era de ouro da igreja de Jesus Cristo. E nós estamos aqui aguardando o quê? Aguardando a transformação dos nossos corpos, porque temos visto o sétimo selo e temos ouvido a voz do sétimo selo. Ouvimos os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, e ainda estamos ouvindo os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, e estamos obtendo o conhecimento de todas estas coisas que Ele está nos revelando no último dia. É a revelação do anjo forte que desce do céu, a revelação do anjo que era diferente aos demais, através do seu anjo mensageiro, através do anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, que é o profeta final que Cristo envia para a sua igreja e para a raça humana. Depois deste profeta, não vem outro profeta. Esse é o último profeta do programa divino e é um profeta dispensacional para a última dispensação, a dispensação do reino e para a era eterna de Jesus Cristo. E se é o mensageiro da era eterna, pois depois dele não vem mais ninguém, porque ele é o mensageiro eterno para a era eterna da igreja de Jesus Cristo. Por isso, no Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, vem com o Evangelho eterno, vem na era eterna de Jesus Cristo, a era da pedra angular, e vem pregando o Evangelho eterno. Ele diz, e vi outro anjo voando pelo céu, o qual tinha o Evangelho eterno para o pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povos, dizendo com grande voz, temam a Deus e dê a Ele glória, porque a hora do seu juízo chegou. É para o tempo em que a hora do seu juízo chegou, é para o tempo onde o juízo divino há de cair sobre a terra, que esse anjo aparece pregando o Evangelho eterno e dizendo ao povo
que adorem a Deus, que honrem a Deus, dizendo ao povo que temam a Deus, o adorem, o sirvam, deem glória a Deus, porque a hora do seu juízo chegou. A hora do seu juízo é a hora da vinda desse anjo pregando o Evangelho eterno. E a hora da sua vinda, da vinda deste anjo, que é o anjo do pacto, o qual estará através do seu anjo mensageiro terreno, dando-nos a mensagem do Evangelho do Reino, que é o Evangelho eterno, para todo ser humano que vive neste planeta Terra, porque é a mensagem da era eterna, da era da pedra angular, a qual alcança a dispensação do reino e também alcança toda a eternidade. Agora temos visto o que é o sétimo selo, a vinda do anjo que era diferente aos demais, a vinda do anjo do pacto, do anjo forte que desce do céu, e cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E temos visto que são os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. São nada mais do que a voz de Cristo falando-nos através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, falando-nos e revelando-nos o mistério da segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente aos demais, velado em carne humana. Isto é, a vinda da palavra encarnada em um homem. Porém, esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, tampouco é Elias, e tampouco é Moisés. Mas nele, este anjo do pacto, que é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, desce do céu e se manifesta em carne humana, em seu anjo mensageiro, e opera, ministra, em seu anjo mensageiro os ministérios, de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez, e de Jesus por segunda vez. Porque este é o único que tem ministérios. Esse é o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo. Jesus Cristo em teofania, manifestando-se através de carne humana, em seu anjo mensageiro. Viram simples que é o mistério do sétimo selo e a voz dos 7 trovões falando para este último dia, para a sua igreja, e revelando-lhe o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda? E isto é o que nos dá a fé, a revelação para sermos transformados e raptados, conforme as palavras do precursor da segunda vinda de Cristo. No livro dos selos, em espanhol, página 128, o precursor da segunda vinda de Cristo disse: agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre para a noiva como se preparar para obter esta grande fé de translação, ou seja, a fé de rapto. E na página 104 do livro dos selos, também nos fala da fé do rapto, e nos diz: logo vêm 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu acredito que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva, para que tenha a fé do rapto. Porque com o que nós temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar, porque como estamos agora, apenas podemos ter fé suficiente para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para sermos transformados em um momento e sermos tirados desta terra. E mais adiante, vemos, se Deus quiser, onde isto está escrito. E na página 117 do livro dos selos, diz assim: quando João ouviu o trovão, quem sabe ele pulou de susto. Depois ele ouviu a um dos 4 animais que disse: agora, venha, veja.
Agora venha e veja o que está revelado aqui, e escreva o que você vê. Então João se sentou para ver o que era. Em outras palavras, ele se aproximou para ver o que o trovão disse. Então a criatura, é quando essa criatura disse a João: vem e vê o mistério debaixo do primeiro selo, o que o trovão, a voz do Criador, ha pronunciado. Agora, ele devia haver conhecido o que estava ali. Agora pense bem, João escreveu isto que temos, mas quando começou a escrever os outros 7 trovões, lhe disseram: não escrevas. Agora, João tinha a comissão de escrever tudo o que visse, mas quando trovejaram os 7 trovões de Apocalipse 10, então lhe foi dito: não escreva nada disto. Estes são mistérios que ainda não conhecemos. Porém, a minha opinião é que serão revelados já, muito em breve. E isto impartirá fé e graça à noiva, para que ela seja raptada. Aonde está a fé para o rapto? O que é o que dá a fé para o rapto aos escolhidos de Deus, para serem transformados e raptados e levados para a ceia das bodas do Cordeiro? A voz ou vozes dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. É a voz de Cristo, do anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana no último dia e falando através de carne humana o mistério da sua vinda, ou seja, revelando-lhe a sua igreja, o mistério da sua vinda, aqui na terra, em carne humana, em seu anjo mensageiro, revelando-lhe que veio como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor de senhores em sua obra, de reclamação para realizar sua obra, correspondente a este tempo final, e chamar e reunir a todos os seus escolhidos do último dia, com grande voz de trombeta do evangelho do reino, para assim os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, e nós que estamos vivos sermos transformados no último dia. Sem a revelação do 7º selo, sem a revelação da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação no último dia, é impossível que as pessoas possam ser transformadas e raptadas neste tempo final. Por quê? A fé para o rapto, os 7 trovões de Apocalipse 10, é o que Adá, e o que os 7 trovões falam, o que os 7 trovões revelam, é o mistério do 7º selo, ou seja, o mistério da vinda do Senhor, o mistério da vinda deste anjo que era diferente aos demais, que é o que tem o 7º selo, e com sua vinda em carne humana, em seu anjo mensageiro, o 7º selo se cumpre aqui na terra. A vinda do Senhor se cumpre por este anjo, porque este é o Senhor, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o mesmo Jesus Cristo em Espírito Santo, o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico, sendo visto no céu, nas nuvens, formada por estes anjos, para logo no último dia vir, em carne humana em seu anjo mensageiro, e cumprir o mistério do 7º selo, e revelar esse mistério do 7º selo aos seus escolhidos, à sua igreja na era da pedra angular e na dispensação do reino. Temos visto o mistério do 7º selo e dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. O 7º selo e os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, versículo do 1 ao 11. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês, compartilhando esses momentos de companheirismo espiritual em torno da palavra de Deus, em torno do tema, o 7º selo e os 7 trovões. Que as bênçãos do 7º selo, o anjo do pacto, faladas por Cristo, com sua voz dos 7 trovões, se materializem sobre cada um de vocês e também sobre mim, e em breve todos sejamos transformados e levados para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. Aqui na cidade de Reforma, Chiapas, República Mexicana,
Que Deus continue acrescentando neste lugar mais e mais dos seus filhos, e que a palavra de Deus, correspondente ao nosso tempo, flua livremente neste lugar para alimentar a alma de todos os filhos e filhas de Deus neste tempo final, para que estejam prontos para serem transformados e raptados neste tempo final. Que Deus lhes abençoe e continuem passando uma tarde ou uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto. Que Deus lhes abençoe e os guarde a todos.